Olá, Cláudia. Tá me Olá, ouvindo? Estevão, como vamos? Tudo bem? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo jóia por aqui em São Paulo, tá bastante calor. É, aqui em Quer Curitiba dizer, fez... tá começando a temperatura, mas ainda tá bastante calor. E aí? Tudo bem, aqui fez calor também o dia inteiro, né? Fez calor e tá um tipo veranico, assim. Como é que você tá? Tudo Sério? bem? Tudo jóia, tudo bem, tudo em paz, filho em casa, tudo jóia, amanhã tem prova, sabe aquela coisa toda, né? Aquele ritmo de mãe, né? Sim, sim, sim. Vamos lá? Vamos lá. Sabe o que que eu tô percebendo aqui? Eu não tenho noção do tempo. Ah, Você tem aí relógio próximo? sim, são 19h30. Só agora já tá 19h30, você quer esperar Exato. uns minutinhos ou não? Não, pra mim tá ótimo. Vamos conversar. Vamos lá conversar, mesmo porque vai ficar gravado, né, Isso. Estevão? Então, isso permite com que as pessoas possam escutar depois. Isso. Então, vamos lá nas apresentações. Pessoal, eu sou Cláudia Sens, eu sou psicanalista há 12 anos, sou terapeuta integrativa há 6 e advogada há 27 anos. O Estevão é um grande amigo lá de Curitiba, da área jurídica, não é mesmo? E também frequentamos há muito tempo um centro espírita em comum, nós, né? Exatamente. Eu já tenho 19 anos de advocacia, né? Já estou em várias Sim. áreas, 3 pós-graduações em Direito, 4 pós-graduações em Direito e uma em Parapsicologia. Então, assim, a gente tem a questão em comum, que a gente gosta dos estudos da mente, né? E Sim. também do direito. E a gente queria trazer para vocês algumas reflexões que nós fizemos em comum sobre o que as questões psicológicas, psicanalíticas têm influenciado no direito hoje em dia, né? Isso, e fazer essa interface entre psicanálise e direito. Esse que é o objetivo dessa live de hoje, né? Porque Isso. e tudo isso partiu de esse nosso diálogo aqui entre eu e o doutor Estevão, ou o Estevão, Pode mais partiu de um artigo que ele publicou na Gazeta. publicou na Gazeta do Povo, Uhum. que tinha por, olha só, pessoal, oportunismo toma conta do judiciário, a vitimização tornou-se Negócio negócio. vantajoso no Brasil. Isso. Só que daí o Estevão falou que, na verdade, quem colocou esse tema foi a própria Gazeta do Povo de Curitiba, que é como se Isso. fosse o Estadão ou aqui de São Paulo. E Exato. mas o teu tema original era o quê? Era a Era dos Bebês Gigantes, É a era dos certo? bebezões gigantes e o direito, né? A A Era gente, dos Bebeções Gigantes no Direito, exatamente. E aí, o tema dessa live de hoje que a gente colocou é comportamentos humanos na era digital, que tem tudo a ver com esse tema do que o Estevão trouxe para a gente enquanto cenário jurídico. Uhum. Porque o direito de ação, como que está o direito de ação, doutor? Justamente, Cláudia, a gente começou a conversar a respeito disso, porque tenho visto, eu conversei com desembargadores, conversei com delegados, outros advogados, o meio jurídico em geral, as pessoas estão muito assustadas porque está tendo um excesso de vitimização em ações judiciais, em inquéritos policiais, coisas que para a gente era trivial na década de 80, na década de 90. Hoje em dia as pessoas estão entrando com ações porque estão se vitimando para tudo ou sentindo-se ofendida com tudo. E nós Por começamos. exemplo, traz um exemplo de uma ação jurídica que o direito de ação ele está um pouco distorcido do que era lá de quando a gente se formou em 2000 e pouco. Eu me formei Por em exemplo, 98, por exemplo. já chegou um rapaz de 30 anos de idade no meu escritório dizendo que queria entrar com uma ação trabalhista porque o chefe falou que o cabelo dele era feio. Eu falei, filho, Nossa. vai pentear o cabelo porque você tem que atender o público, faz parte do cotidiano. Você não pode se Sim, ofender com tudo, né? Então, desculpa, por caiu. exemplo, coisas absurdas que eu já vi, por exemplo, inquéritos policiais abertos porque o rapaz apertou a mão da moça forte num cumprimento e Nossa. falou, ou coisas assim, durante um cafezinho, falou coisas invasivas e não solicitadas. Quer dizer, você está Você sabe, restringindo o falar das pessoas, você tem que pegar e fazer o quê? Um formulário antes de tomar um cafezinho. Pode falar isso, marca um X aqui.
Por favor. Sim. Então, as pessoas... Mas você sabe que existe um fundo explicativo para isso. Você pode falar pra gente? Não compreendi? Você pode falar pra gente qual é esse fundo Sim, explicativo? sim. O que que acontece? A gente percebe o fim da infância na década de 80. Você mesmo traz muito isso. Nossa, naquela época, quando a gente começou a conversar, eu acho que você precisa até colocar, declinar aqui, depois, das condições que vivíamos, porque traz uma questão saudosa, porque era uma infância experienciada. Então, a década de 80, a criança, ela parou de brincar e, por fim, criar essa experiência normal de formação do laço social. O que que aconteceu? A gente está falando desse sujeito que entra com uma ação porque o cabelo não estava legal e o chefe chamou a atenção, certo? O que que aconteceu? Vamos chamar de geração Z, porque é assim que na psicologia social eles são trazidos, crianças nascidos a partir de 95, sabe? Tá. E essa geração, Estevão, infelizmente, eles vieram a ser tratados com o mundo estava, segundo a narrativa dos pais, de todo o mundo em si, muito temeroso, muito medo. Os pais, numa tentativa de proteger, acabaram por protegendo essas crianças e esses adolescentes, mas subprotegeram da rede social. Então, vamos falar, a infância baseada na experiência formando laços sociais terminou na década de 80. Agora, a infância baseada no celular, ela não traz a experiência. Não traz o toque, aquela questão de resistência, inclusive. Uma coisa que eu comento aqui é que o brasileiro teve uma característica muito bonita sempre. Ele é muito resistente e muito alegre. Então, nós passamos na nossa geração problemas sociais, crise econômica, plano econômico, e sempre tinha piadas, brincadeiras, resistência. Você não deu certo o emprego, vai para outro. O brasileiro teve sempre essa capacidade inventiva, alegre e resistente. E hoje em dia parece que as pessoas não têm essa resistência, né? E nós temos o que a gente pode chamar de o grande irmão. O grande irmão, o Big Brother, como o George Orwell falava no livro 1984. Big Brother. Eu acho que a partir daí o programa passou a ser. As pessoas, o que eu tenho uma noção no direito, as pessoas têm medo da internet, Cláudia. As pessoas têm medo da internet, porque qualquer coisa que você falar, tudo é filmado. Escorregou numa casca de banana, se eu falar alguma coisa aqui e as pessoas tiram do contexto, você pode ser exposto pela internet a nível mundial, pode ser idolatrado ou trucidado. Então parece que a internet... Isso. A internet parece que criou uma tensão nas pessoas, né? E que eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, com o que eu falo, porque eu posso ser exposto na rede. E a gente não tinha isso na década de 80. Eu sou de 77, né? Você é da mesma época. Eu sou de 74, Agora, o que é interessante você falar dessa geração que está conturbando o judiciário, em verdade, por essas ações que a Gazeta do Povo colocou como tornou-se um negócio rentável, eu acredito, porque muitos trazem a má fé sobre isso. Mas uma coisa interessante que a gente precisa falar a questão historiográfica, sabe, Estevão? Então, vale lembrar que anos 90, os adolescentes e as crianças passaram a viver mais protegidos, segundo os pais. Lembra da internet discada? Naquela época, o que aconteceu? Lá e tudo, né? O fim da geração millennium, perfeito? Aí, em 95, nasce a geração Z. E o que acontece? De 95 a 2005, aí vem smartphone, vem smartphone com tela, e os pais, assim, deram essas ferramentas porque não queriam os filhos em violência e tudo mais. Foi uma aposta, foi feito. Mas, na verdade, segundo a psicologia social e os historiadores, eles falam que esse pessoal passou a ser um laboratório. Porque
Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá. Vamos ver. A geração passou a puberdade e até a fase adulta nas telas, sem experiência de vida. Então, quando você fala do cafezinho ali, sabe o cafezinho que você falou? Exato. Eles não conseguem, eles não se relacionaram, porque os amigos, eles não são reais, eles são do mundo virtual. Eles não têm o toque, não tem. E é uma coisa muito até importante, além disso do brasileiro que eu falei, uma coisa muito bonita e importante no brasileiro é a questão do afeto, do abraço, do carinho, do beijo, que não tem conotação sexual nenhuma. Inclusive, uma questão que eu tenho visto que está tendo uma colonização pela internet, digamos assim. Como alguns brasileiros têm uma admiração muito infantilizada por tudo que vem do norte, dos países do norte, Canadá, Estados Unidos e norte da Europa. E lá, para eles, qualquer toque tem uma conotação sexual. Para a gente, o abraço, o carinho, o afeto é uma coisa normal, né? Sim. Porque somos latinos. Nós temos uma outra origem. Vamos exatamente. pensar antropologicamente, né? Dificílimas, e estamos sempre sorrindo, estamos sempre se abraçando, e que é uma coisa, é um trunfo do brasileiro. Eu até vejo a diferença de comportamento, às vezes, no tribunal e tal. Eu vi um advogado um senhor mais jovem, mais velho do que eu, aliás, chegando, abraçando de forma paternal todo mundo, conversando hoje no tribunal, foi a coisa mais linda, as pessoas se abraçando e tal. Sim. E às vezes algumas pessoas recém-formadas, querendo imitar uma questão norte-americana, aquele aperto de mão de longe, porque tudo não pode, porque tudo pode ser exposto na internet, pode ser... Mas você sabe que eu percebo uma condição dessa geração, tanto na clínica, quanto de observar o que acontece. E aí a gente tem o fenômeno social e a psicologia social nos colocando. As relações que nós tínhamos da infância com o princípio da realidade, elas eram síncronas. Lembra que a gente conversou? As crianças estavam brincando de queimada. Eu lembro da bexiga com bolinha que você jogava e daí no recreio estourava? O que aconteceu? Então, ou na bola no caçador, jogava para queimar a criança e bateu na cabeça. Pô, você fez isso, você fez aquilo. Daí o outro, não, mas eu fiz sem querer. Existia a ação e a reparação do que acontecia. O toque, o afeto, a ajuda, o carinho, levanta e a resistência. Cai, quebrou, levantou. A resistência, a frustração. E vamos lá! Vamos lá. Vamos continuar. Lembra os treinadores, os professores? Eu e meus irmãos, a gente tinha o joelho todo machucado. Caía, quebrava, levantava, tocava o barco para frente. Hoje também há essa hipervitimização que não deu judiciário com vitimização por causa disso. Então, partindo dessa sincronicidade, a gente tinha essa possibilidade. Essa geração Z, a partir de 95, eles vivem uma assincronicidade. O que seria isso, doutor? Eles fazem uma relação de, como que se chama? De WhatsApp ou de responder, só que o outro vai responder amanhã, no final da noite. Daqui a uma semana. Então, isso é muito interessante, porque se existe uma briga, a reparação acontece psiquicamente dentro de um período. Se for semana que vem, não reparou. Isso já deu prejuízo psíquico. Compreende? Porque e outra coisa... Ele está predisposto a se ofender com tudo, porque ele... Entendeu? Não existe reparação. Exatamente. E outra coisa que é muito importante a gente colocar dessa geração Z, não existe corporificação. O que é isso? Nós, na nossa, vamos lá, experiência do brincar, criança, experiências do não brincar, que é baseada no celular, que é da distanciamento do mundo real. Então, o que acontece com essa geração que foi laboratório por 10 anos... Tanto que esse Jonathan Haidt, da geração ansiosa, fala que esse período de 10 anos, ele é psicólogo social, ele não é clínico. Esse pessoal ficou em verdadeiro laboratório. Porque vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Já está vendo o jurídico, né? Cláudia, que é um fenômeno conjunto. Essa geração que hoje tem 30 e poucos anos, que cresceu com a rede social, que não teve a interação física que nós tivemos, né? Um colonialismo pela internet também, e há, às vezes, em alguns setores da mídia, uma apologia à vitimização. Por exemplo, coisas que eram normais pra gente. Eu tô tímido na infância, eu tô tímido de chegar, ou mesmo adulto, de chegar para falar com alguns amigos. Eu venho essa timidez, converso com os amigos, faço novos amigos, tá tudo bem. Hoje é uma douração da pílula.
Nossa, Sim, é um fenômeno social. ele tem a síndrome do coitadinho que não fala os amigos de 30 anos. Pô, pra gente é uma coisa trivial. Então, assim, acho que há uma hipervitimização também. Mas você sabe que é pelo não construto egóico. Eles não exercitaram a musculatura do mundo real. Eles não viveram a desgraça de brigar e a alegria de reparar. Então, eles não sabem. Eles viveram... Lembra que eu falei para você que Freud chama de viver no princípio da realidade e no princípio da fantasia? Sim. Nós tivemos a oportunidade de vivermos sobre a égide do princípio da realidade, que era o brincar, e nosso trabalhar enquanto criança era brincar. Eles não tiveram essa oportunidade, porque a puberdade deles já foi nessa geração. Então, imagine, quando você não exercita qualquer musculatura egóica, obviamente que o mundo vai ser ameaçador. Certo? Claro, exatamente, tudo é uma ameaça. Exatamente. Hayes fala uma coisa muito interessante, que quando eles começaram, ele é professor de psicologia social de Nova York, e aconteceu um fenômeno que esses estudantes de 90 da geração Z começaram a se sentir ameaçados, e eles começaram a ir na direção pedindo para que alguém o salvasse do professor, ou salvasse da direção, porque estavam exigindo as coisas. Meu Deus. Que é esse fenômeno que você fala, dessa vitimização, a era dos vitimigantes. Eu pedi para fazer um levantamento na Polícia Civil, e teve no ano passado, 2025, 683 inquéritos policiais abertos por denunciação caluniosa. O que é uma denunciação caluniosa? Quando eu acuso falsamente alguém de algum crime e peço para abrir um inquérito, uma ação, etc. Isso tende a aumentar. Por quê? Porque as pessoas estão predispostas a se vitimar com tudo. Então, e há uma aceitação da vitimização para tudo. Mas vamos lembrar que essa vitimização, ela é oportunista para alguns. Mas, de fato, psiquicamente falando... Alguns acham que realmente são vítimas porque não tiveram algumas experiências, mas acho que também porque a sociedade, às vezes, aceita e promove uma hipervitimização. Por exemplo, quando eu crio doenças, eu faço também, tipo, doença, tudo é doença. O que era para nós era trivial na década de 80, tudo é doença, às vezes para vender remédio. Né? Por exemplo, eu consultei um médico pediatra com 45 anos de pediatria, que foi chefe da pediatria de um grande hospital aqui em Curitiba. Ele falou assim, está tendo muito diagnóstico falso de autismo e TDAH. Por quê? Porque passa o tempo todo na internet isso, e as pessoas querem ter ou acham que tem isso, e até tentam forçar o médico a dar esse diagnóstico incorreto. Sim, e tem uma questão que vem muita gente na clínica, eu vou te falar a realidade do que acontece. Viu, eu tenho TDAH, mas você foi num neuropsicólogo, você fez... Não, fui ali no Google e diz que pessoas assim, sabe? E a psicanálise, ela trata justamente de tirar o sujeito de rótulos. Então, E a gente percebe, até teve relatos de uma paciente, de que o colega, ele geralmente falta e ele se coloca nessa assertiva de que ele tem um transtorno. Eu não lembro qual era o transtorno. Então, virou moeda de não enfrentamento. Realmente. Eu não posso ser empregado, a gente vê isso no direito do trabalho. Eu não posso ser um bom empregado porque eu tenho TDAH, eu tenho tal doença. E eu vi pessoas assim no direito tomando remédios fortíssimos para a questão de TDAH, e às vezes o remédio é pior que a doença. Ele não consultou um segundo, terceiro, um quarto profissional para ver isso. E até assim, o remédio é pior que a doença. E às vezes essa pessoa que toma remédios psiquiátricos sente-se perseguida para tudo e dá vazão, às vezes, a inquéritos policiais, ações judiciais completamente... Mas, Estevam, agora você veja o quanto... Instagram, eu vou falar aqui claramente, e Facebook, e TikTok, eles rodando essa possibilidade desse mundo fantasioso que Freud chama de princípio da fantasia, o quanto que os laboratórios químicos faturam em cima disso.
Eu vi pessoas que eram saudáveis, alegres, com a saúde completamente destroçada, porque, pô, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, mas você chegou um terceiro, quarto profissional, consultou dois, três, não. E tem médicos que empurram o medicamento e pessoas realmente que ficaram, até emagreceram, ficaram nervosas, e a pessoa quer entrar com uma ação inócua, diz que é perseguida, etc, né? Então, é Sim, interessante também, para essa questão, a medicina alternativa, homeopatia, a sim. acupuntura, meditação, yoga. Estava falando com alguns amigos, eu advoguei para médico, eu já advoguei para Ah, é? médico, né? Eu defendi médicos honestos, mas assim, até conversando a diferença do médico e o prescritor de remédio. O médico é Certo, aquele cara que te examina, te conhece, te entrevista, etc. O prescritor de remédio é: oi, oi, tudo bem? Tá aqui um remédio e tchau, né? certo, Por exemplo, nessa questão da vitimização, eu defendi um cardiologista renomado aqui em Curitiba, que ele, um homem de origem humilde, anos e certo. anos, madrugadas e madrugadas de estudo, trabalho, cirurgia e tal. Chegou para uma moça fazer uma anamnese. Consulta, tudo bem? O que você está sentindo? Dor no peito, tá? Você usa drogas? Você bebe? Não pode mentir. Ela sentiu-se ofendida e, e entrou com um processo pedindo R$ 27.000 de indenização. Daí eu entrei com um pedido contraposto, que chama, na época, e falei assim, Aborto seguro? não, não, um pedido Ah, contraposto, né? contraposto, No entendi. processo civil, né? Pensa, fala assim, o processo está manchando a carreira dele de 30 anos e eu posso entrar com dano moral contra ele, porque para a população leiga, um médico que tem um processo contra ele, você já destrói a vida do médico. E qual que foi o deslinde da ação, doutor? Em primeira instância, absolvido, foi arquivado a ação. Porque Ah, é tão absurda a ação, nessa vitimização, por merecia uma acontecer. canetada de litigância de má Merecia, fé. é. Eu falei, pedi litigância de má fé, falei, nós vamos entrar com dano, mas você acabou com a carreira do cara, porque para a população leiga, você tem um processo contra você, um inquérito contra você, o médico vira um demônio. E o Sim, cara sim. é um homem de 30 anos de trabalho, E, madrugadas e e- madrugadas, milhares de cirurgias, e você, e eu acho que é legal você trazer, eu não sei se você já, eu acho que você falou no início daquele rapaz que chegou para você do cabelo o e que o cabelo. chefe pediu para Pentei o pentear. cabelo. Pentei o cabelo. Agora, assim, em relação a esse tipo. O ministro Noronha falou esses dias, o ministro Noronha da STJ, falou assim: ele falou no julgamento que rodou a internet. Eu estou preocupado com o Brasil. Sim. Tudo é dano moral, tudo não pode, as pessoas se ofendem com tudo, tudo é vitimização. Pô, o que você vai falar no cafezinho? É coisas invasivas? Eu me sinto invadido. Eu não entendo. A gente não pode perder essa questão que o brasileiro tem do abraço, do carinho, do afeto, da espontaneidade, que é o que difere. Todo brasileiro que vai para o exterior fala assim: que saudade que eu tenho do Brasil. Desse carinho, desse afeto, desse acolhimento, dessa questão de família, que é uma coisa que sempre foi um trunfo na nossa cultura, né? Sim. E ficar uma hipervitimização com a era dos bebezões gigantes, Ah, isso aí você faz... sabe que existe até uma síndrome que eles chamam, a psicologia social, não é a Heidi que fala da síndrome de Peter Pan, porque como eles não têm esse construto egóico através da experiência. Porque aí vem a psicanálise. Por que a experiência é importante? Porque ela faz laço social. E o ser humano, segundo Freud, só consegue sair do narcisismo primário. Aí entra o border que a gente Uhum, estava conversando. uhum, O border não sai do narcisismo primário. É preciso ir para o narcisismo secundário, ou uhum. seja, um laço social. Então, o que acontece? Como não existe esse exercício da musculatura egóica, através de experiências, logo o sujeito de geração Z de 95, que passou por um laboratório, que foi considerado aqui palavra de Haidt, maior experimento não controlado da história de crianças humanas. Olha como ele coloca. Então, se ele não tem essa musculatura egóica, o que vai acontecer? Ele não cresce, ele não Exato. amadurece, Exatamente, ele tem ele contato vive com o no físico, com princípio da pessoas, com interagir. fantasia, não da É a questão de realidade. duas coisas que era na nossa geração muito importante: resistência a tudo, né? Força e saber o cair e levantar. Nossa, uma coisa que eu sempre admirei no brasileiro, muita coisa, uma coisa, por exemplo, do brasileiro que era muito interessante.
Não deu certo o emprego, vai para outro, faz outra coisa, ele vende carvão, ele faz outra coisa, ele faz isso, faz aquilo, daí ele vai ser contador, ele se vira. E aparece Sim. o vitimar também, acho que foi o Jung que falou isso, que a vítima, às vezes, ele quer uma atenção. Ele manipula Uma moeda de troca, é uma moeda de troca. Exato, a no pessoa direito se eu conheci, cristaliza ali. só para contextualizar, uma senhora que ela manipulava a família inteira. Se você discordasse dela, ela se fazia de vítima, abaixava a cabeça, assim e tal, porque era um método que ela tinha de manipular as pessoas. Mas é assim mesmo. Da vítima real, mas você não poderia discordar dela e ninguém poderia desobedecê-la, porque senão ela seria uma vítima. Ela chegava a ficar doente para isso. Sim, Para manipular tudo. Então, o que eu acho que o Jung fala isso, né? A vítima, ela quer a sua atenção. A vítima profissional que eu falo. Mas qual lugar que você coloca, por exemplo, de doente... porque eu tô adoentada, porque isso, porque aquilo. Existe um lugar de troco, reverendado, que é o olhar do outro. Falando em olhar, doutor, vamos lá. Essas crianças, geração Z, eles, por estarem subprotegidos nesse universo, princípio da fantasia, segundo Freud, e sem qualquer castração, o que aconteceu? Vício, eles se viciaram, porque é o vício, é como uma cocaína. Eles tiveram sonos prejudicados, muitas crianças, principalmente as meninas, se cortam. Isso desde lá. Os meninos vão para pornografia. É claro que a gente vai falar o outro lado também do que é bom da geração Z, mas a gente precisa entrar no princípio da realidade para que isso transforme e crie massa crítica para a nossa sociedade. Exatamente. Já que essa gravação além pode... disso, nós temos uma coisa muito boa na internet que o acesso a muito conhecimento, mas o conhecimento é rápido, emotivo e superficial. O livro, o Brasil acho que é o 4º ou 5º mercado editorial do mundo. E assim, uma coisa que eu comentei contigo, que na minha família tem uma pessoa que faz a hora do livro. Ele para tudo, né, com a criança que tem 13 anos, para tudo, e todo mundo, 1 hora por dia, vai ler livros. Livro de papel. O livro te dá paciência, o livro te dá tranquilidade, o livro te faz imaginar, faz experienciar. Uma coisa que foi muito importante na minha adolescência é ler biografias de pessoas fortes e pessoas que superaram. Por exemplo... Olha, mas isso é uma identificação. Isso chama-se de identificação. Pois é. O livro, a biografia do Marcel Sotomayor, As Vidas de Chico Xavier, né, que eu li. Mas tem outras biografias de pessoas maravilhosas, como Gandhi, por exemplo, que eu li também. Sim, maravilhoso. Sim. Superação daquele homem, aquela força daquele homem, que ele vai para frente, ele não se vitimou, ele vai para frente, ele libertou a Índia. Ou de Bezerra de Menezes, ou da irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Então, houve a superação na experiência, é o que acontece com essa geração Z. Ficam atrelados à rede social, mas a gente precisa ir para um fundamento que é muito perigoso, o que está acontecendo, que é o seguinte. Quando os pais protegeram da experiência, porque tinham medo e se subprotegeram e colocaram ali, aconteceu algo. A experiência, ela nos ajuda a haver a castração daquele sujeito para torná-lo neurótico ou não. Por exemplo, taquei uma laranja na cabeça da minha irmã. Meu pai, não faça isso porque você pode machucar. Isso é uma castração. Isso vai fazendo com que eu consiga construir que na psicanálise a gente chama de superego, que é uma instância inibitória das minhas ações. Por exemplo, eu não vou sair nua na rua, porque eu sei que eu tenho essa instância que me inibe disso. Por isso que quando as pessoas estão alcoolizadas, elas não têm isso e podem fazer loucuras, porque existe um amortecimento disso. Perfeito? Com essas são crianças... os limites, né? Os limites. Isso, são os limites. Essas crianças, diante de um vício em telas, diante de uma falta de uma identificação de um pai, querer ser igual ao pai, querer ser igual à mãe, e os pais se tornaram reféns, também, isso também, mas tiveram pais que largaram Deus as crianças nesse sentido. O que aconteceu? Essas crianças não foram castradas. E não são castradas porque no celular
não existe rede aberta, eles navegam por onde eles querem. Agora que está começando um movimento aí na Suécia, na Inglaterra. De restringir a questão do celular, exatamente. E eu estou muito feliz com isso, porque nós estamos criando adultos mais fortes. Né? É o que eu comentei contigo. Na década de 50, nós tínhamos homens e mulheres de 18 anos. Hoje nós temos bebezões gigantes de 50 anos. Que é a síndrome de Peter Pan. É a síndrome do Peter Pan. Isso afeta o judiciário, porque superlota delegacias de polícia, ou o judiciário com coisas... Qual foi o pedido inócuo, assim, que você viu na delegacia que infelizmente, essa geração... Eu atuo em várias áreas do direito, né? Já atuei, acho que todas as áreas do direito. Só eleitoral que eu não fiz lá, uma vez tinha uma proposta, eu não aceitei porque não gostei da proposta, etc. Não achei correta. Mas, assim, essa, por exemplo, de apertar a mão forte no cumprimento, abrir um inquérito policial para isso, uma pessoa... É mesmo? Mas o que a pessoa alegou? Apertou a mão... Oi, bom dia, tudo bem? Apertou a mão forte, entendeu? Ou, assim, falou no cafezinho coisas não solicitadas, que eu tenho que preencher um formulário. Vamos tomar café, Cláudia? Se preenche um formulário, marca um X, o que eu posso falar? Isso é o que eu chamo de lawfare, é você usar o direito para calar a boca de alguém. Chega a ser um troço, se você chegasse na década... Ou, por exemplo, que teve recentemente aí em São Paulo... né? O calar a boca mesmo, né? É o cala a boca, né? Por exemplo, em São Paulo, um inquérito porque ofenderam o Papai Noel. Sim, sabe? Eu lembro disso. O que precisa o judiciário criminal, por exemplo, se concentrar? Feminicídio, mulher perseguida, mulher estuprada, sobre licitações sendo cooptadas por facções criminosas, coisas importantes. Crime do colarinho branco, crime do colarinho branco. E os delegados ficam loucos da vida. Os delegados, eu atuo em várias áreas, atuei em várias áreas, de todas, acho que, do direito, nesses 19 anos, e assim, ficam loucos da vida quando chega essa coisa pueril. Às vezes entra com ações ou com ações, inquéritos, para influenciar em divórcio, para influenciar em herança, para influenciar, para denegrir alguma pessoa, a imagem de alguma pessoa. Mas ali, veja, no teu artigo da Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo, existem um divisor de água aí. Esse vitimismo, ele pode ser oportuno, certo? Pode ser, Mas sabemos que essa geração, por não ter musculatura egóica de experiência da vida, pegar com 12 anos, eu pegava com 12 anos, 13 anos, eu acho que você também lá em Curitiba. Em Curitiba eu pegava ônibus para ir, voltar lá. Entendeu? Uma diferença brutal, bem de ter falado isso. Uma diferença brutal. Eu com 13, 12 anos andava na rua. Pegava ônibus, hoje em dia é uma super proteção. Eu conversando com uma mãe, falei, o piá passava o dia inteiro no celular. Falei, meu Deus do céu, esse piá tem que jogar bola. Não, mas lá embaixo tem coisas, pessoas que eu não gosto. Falei, meu Deus do céu, mas será que você não Mas é justamente isso, você precisa aprender as relações. Ele precisa cair, quebrar, precisa saber bater pênalti, interagir com as pessoas. Ele precisa, porque senão ele vai ser um menino prejudicado na idade adulta. Ele tem que ter resistência, ele tem que ter força, ele não pode ser o bebezão gigante que a mamãe Estado pega no colo e diz assim, vem aqui, filhinho, você com 50 anos não fez a tua parte pela sociedade, mas você é o bebezão que o Estado protege. Você tem que fazer a tua parte, não comprar droga, que vai financiar uma rede de tráfico. Você está falando de seres humanos criados em condições de protagonismo. Lembra? A infância brincada, ela exercita essa musculatura egóica, constrói esse ego, porque o trabalho da criança é brincar, para se colocar em várias posições, brigar e se matar com os irmãos, para depois reparar. E a diferença da infância baseada no celular, que não é feita no mundo real, é fantasia. Então, voltando lá naquele ponto do teu artigo, metade realmente oportunista, mas metade não é. Esse pessoal não tem condições psíquicas de dar conta da própria experiência da vida. Então, quando apertou a mão, realmente, como eles não têm experiência de vida, pensa na fragilidade do ego. O mundo é muito ameaçador, totalmente ameaçador. Até eu conheci uma criança, lembra que não existe sincronicidade na relação daqueles que da geração, que, por exemplo, pergunta, escuta, você fez aquilo? A pessoa fica olhando. Porque, assim, sem parar, tipo assim, não tem o time da resposta.
Aham. Fico Ele não olhando. teve experiência. Então, a metade oportunista, essas coisas porque a sociedade aceita uma hipervitimização. O coitadinho de 30 anos que tem a síndrome do tímido que não consegue. A gente era normal. A mãe falava: ah, você tá tímido para chegar para teus amigos? Vai lá e faz novos amigos, tá tudo bem, acabou. Não, hoje é toda feita uma douração de pílula, uma doença. Ele é o coitadinho que não consegue chegar nos amigos com Mas 30 anos. Mas Entende? vamos lá. Isso é importante, mas a gente está ainda numa geração, aí o Jonathan Haidt fala que vieram os transtornos, né? Os transtornos Uhum. realmente vêm não pela condição, mas por deixarem esses pais sem a castração, lembra? Sem Aham. castrar, não pode, me dê aqui esse celular. O que que acontece? Essas crianças desenvolvem transtorno, sim. E aí a gente estava conversando até esses dias do transtorno borderline, que você Aham. perguntou, né? O transtorno borderline, doutor, ele pode gerar muito isso que essas reações, porque são crianças que não tiveram borda, não tiveram alguém que olho no olho. Você já O percebeu que limite, não teve o limite e a resistência, as duas coisas, né? exato, Exatamente. não tiveram pais no olho, conversando no olho no olho, sabe? Porque Exatamente. essa Eu vi assim, geração está totalmente o tempo inteiro aqui. eu via, por exemplo, adultos de 20 e poucos anos, 25 anos, já chegam para mim no escritório, eu tenho TDAH, não sei o quê, eu sou um coitadinho, mas absolutamente infantilizados. Você vê que o comportamento da pessoa é um comportamento infantil, que nós jamais tínhamos quando tinham 25 anos. Por quê? Porque ele não teve a experiência. Então, eu acho que metade das situações são oportunistas, realmente. Pessoa que Sim. há um clima de vitimização na sociedade, todo mundo é coitadinho. E há também as pessoas que realmente são os bebezões gigantes, os Peter A Pans, maioria. que não tiveram experiências. Agora, também, uma coisa que teria que passar, a gente às vezes critica a disciplina excessiva dos japoneses, mas o japonês, por exemplo, ele tem com a criança a questão de... A criança, desde pequeno, sabe que ele tem que colaborar com a sociedade. Você vê aquelas crianças japonesas limpando o colégio público, porque ele sabe que ele tem que Sim. fazer a parte pelo público. Então, é importante levar a criança, na minha opinião, para mim foi importante, levar, fazer um trabalho social. Ele saber que ele não pode jogar papel na rua, que vai entupir o bueiro, vai inundar a cidade. Ele não pode comprar droga porque está financiando uma rede de tráfico, de morte, de violência, que vai É chegar nele. verdade. Ele tem que, foi importante para mim, de família espírita, me levar como grupo, na adolescência, até na infância, e em favela, levar coberta, cobertor, em leprosário, hospital e tal. Foi importante ver uma realidade muito mais cruel do que a minha, naquela época, né? Falou muito bem sobre o É, princípio da realidade. é uma realidade muito mais cruel do que a minha. Aquele esgoto a céu aberto, criança brincando no esgoto, o leproso que não tem braço, não tem perna, não tem nariz, mas ele está sorrindo. Então, foi importante na infância e adolescência ver essas coisas, porque você cria uma resistência, você cria uma força, né? E é uma coisa muito importante. Essa Sim. resistência, que eu acho assim, se eu fosse uma pessoa paupérrima ou multimilionária e tivesse um filho, eu levaria a criança e o adolescente a fazer trabalho social. Eu acho que Sim. é Sim. fundamental para criar resistência. Isso, você falou uma coisa interessante, que é trazer o princípio da realidade que Freud fala. Nós precisamos viver o princípio da realidade. A criança precisa saber. Nós vivemos o princípio da realidade. Você lembra as guerras? Eu, quando era pequena, ainda meus pais falavam, fale baixo, porque estamos ainda em ditadura. Existia, Eu e lembro, você vivia lembro, aquela, você nem sabia porque tinha a gente. é. Então a gente viveu, mas a gente teve a oportunidade de experienciar, porque a vida é isso. A vida é sem expectativas, é princípio da realidade, são guerras. Quantas guerras você atravessou? Várias, Golfo várias. 1, Guerra do Golfo 2, não foi isso? Isso. Ah, Iraque, então, as nossas crianças precisam saber disso também. E é. precisam saber a historiografia da humanidade, da Primeira Grande Guerra, como da Segunda Grande Guerra. É o que eu disse para Que você. não...
década de 80, 40, adultos de 18 anos, né? Sim. Hoje nós temos um bebezão de 50 anos. O adulto era resistente, era forte e era alegre, que é uma característica do brasileiro. Agora, uma coisa assim que também, falando em ditadura, o que eu acho que está muito premente nas pessoas é o grande irmão, o Big Brother, chamado internet, que é todos vigia. Você não pode falar mais nada. Se você falar, se por exemplo eu falar alguma coisa aqui e for tirado do contexto, eu posso ser massacrado na internet, eu posso ser exaltado. Você sabe esse vídeo que eu postei hoje, referente a falar a verdade para criança? Lá no Facebook teve um rapaz, você está desconstruindo a história, você está sendo esquerdo. Eu disse, não, eu simplesmente estou vendo o princípio da realidade, estou repassando isso. Mas fique em paz, todos temos direito de opinião. E agradeço pela sua opinião, siga em paz, entende? Exatamente. Assim, eu fico muito triste quando vejo essa hipervitimização de pessoas adultas. Já falei, meu Deus do céu, o que vai ser do país daqui a 20 anos? E do mundo. Tá. Eu até comentei com uma amiga minha que mora na Inglaterra, ela falou que lá também acontece esse fenômeno. Sabe, da hipervitimização do Peter Pan, dos bebezões gigantes que se ofendem com tudo também. Mas vamos lá, a gente, infelizmente, agora a gente também precisa falar a favor deles, certo? Porque essa geração, ele foi um experimento não controlado da história da humanidade. Então, eles foram consequências de pais que também não sabiam o que estava acontecendo e foi mais experiência Facebook e Instagram. Essa que é bem da verdade. Sabemos disso. Só que nós estamos vendo nas escolas o que acontece. Nós estamos vendo nas escolas o sofrimento das crianças. Por exemplo, eu sou mãe do movimento Desconecta da escola da minha filha. Cheguei na direção e falei, olha, precisamos tirar o celular. A sorte que a mantenedora da escola é uma psiquiatra. Ela abraçou a causa, tirou os celulares e aumentou o espaço do brincar sem vigiar. Excelente. E Cláudia, então, você não acha assim, que as pessoas têm uma saudade inconsciente da década de 80 e 90? Que na televisão está passando o tempo todo. Década de 80, 90, novela, década de 80 e 90, bandas da década de 80 e 90. Porque é uma geração que era mais alegre e era uma geração mais viva, mais afetiva e mais resistente. Então, por quê? Porque era experienciada. Exatamente, mas era uma vivência experienciada. Exatamente. Então é mais forte. Acho que as pessoas têm uma saudade inconsciente dessa década, assim. Né? Não tinha o grande irmão internet que a todos vigia. Não posso falar nada, porque senão eu vazo na internet, eu posso ser massacrado, idolatrado, até eu explicar alguma coisa que eu falei, que eu não falei, que eu deixei de falar. E assim, essa coisa até do politicamente correto, né? Eu não tenho nada a ver com esquerda, direita, não quero nada saber disso. Sim, também não. Essa questão, né? Que tornou as pessoas bebezões gigantes. Né? O que eu digo, até comentei contigo, também é colonização pela internet. As pessoas querem imitar os países do norte e não pode perder coisas que são maravilhosas no nosso país. O afeto, o carinho, o abraço, que não tem conotação sexual nenhuma. A questão da mestiçagem. A minha geração tem um orgulho da mestiçagem, com Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo. Sim, mas Estevão, essa geração, vamos lá, os pais, os professores, a sociedade em si ficou refém, porque não podem ser elementos, objetos de identificação que Freud fala, por exemplo, quando eu quero ter essa coisa da minha mãe, mas a minha tia, ela é tão assim que eu quero ser. Então, a internet retirou essa possibilidade das crianças e adolescentes quererem ser igual, que a gente chama de identificação. Exato. Isso é um truque freudiano. O meu exemplo, o meu herói, a minha heroína. Isso. Eu tive, assim, fora da família, eu tive bons exemplos. Chico Buarque de Holanda falava isso. Eu tive bons exemplos na família, mas assim, fora da família, por exemplo, eu tive professores fantásticos que marcaram minha adolescência. Por exemplo, professor de história que tinha uma visão crítica excelente da história. Até hoje eu gosto de história por causa disso. E assim, realmente você tem assim, né, pessoas que querem rapidamente estar com... Não que a internet seja todo ruim, ela trouxe conhecimento, ligação com pessoas que não falam há 30 anos, excelente. Mas a questão de ser rápido, emotivo e superficial tirou a força e a alegria das pessoas. E a gente, voltando à questão da não identificação, que eles seguem tudo que está no manuscrito
internet, rede social, os professores passaram de ser objeto de identificação, igual você falou, poxa, eu queria ser igual o professor. E o que aconteceu? Essas crianças agredidas, porque tem muita, como eles não exercitam como é que se chama? A experiência, existe muita pulsão de morte, porque eles não têm vida. Então, eles não são castrados, como já falamos, então eles querem ser esses bebês gigantes dentro da escola. E os professores estão sofrendo demais. Dentro do direito também. Eu entrei com várias ações por dano moral, tudo mais, só que situações que realmente acontecia o dano moral. Por exemplo, eu tenho 2 ações de 2 funcionários públicos que foram esmagados dentro do local porque havia uma disputa de salário, emprego entre as pessoas ali que eram terríveis. E as pessoas até adoeceram por causa disso. Nossa. Tudo bem. Agora, assim, coisas como eu falei, pô, a pessoa já chega com 25 anos, eu tenho TDAH. Porque parece que ela quer uma desculpa, olha, eu não posso trabalhar. Uma coisa que eu vou te dar um exemplo do direito ao trabalho. Uma amiga minha tem 52 anos, falou, Estevam, eu quero me aposentar, mas o meu patrão não quer que eu vá embora, porque ele tem medo de contratar pessoas de 20 e poucos anos, 30 anos, porque não são resistentes, se ofendem com tudo, tudo é dano moral, tudo é assédio, Sim. E está superlotando o judiciário. E eu não quero mandar você embora, porque você é forte e resistente, você tem 50 anos, já passaram para passar por tudo. Então, você viu o que está acontecendo na Alemanha? O quê? A mesma coisa. Eles estão recontratando o time de guerra Geração X, que somos nós, porque eles não dão conta. Não existe contínuo, não existe continuidade no relacionar-se com a geração Z. Então, quem está levando a máquina alemã é essa geração. Exatamente, porque assim, não tem essa apologia da doença, do coitadismo. Por exemplo, eu lembro que nós sabemos, vou fazer estágio em direito, por exemplo. Você sabia que é pau para toda obra, cara. Você tem que fazer tudo ali, pau para toda obra, então você vai ser mandado embora. É carregar processo de papel. Lembra? Pegava ônibus na chuva, chegava molhado. Toca o barco, atende lá rapidinho que a pessoa está esperando. Não tem conversa. O direito ao trabalho tem que ter, obviamente, mas não tem esse coitadismo excessivo que tem. Sim. Hoje em dia. Claro que essa geração tem coisas boas também, né? Claro que tem, mas a gente vai deixar para a parte final falar disso. A gente precisa entrar com o princípio da realidade. E eu te digo por quê. Vamos falar dessas crianças que dentro das escolas estão assolando esses professores. E agora eu vou te consultar, doutor, sobre leis. Em 2024 teve a lei qual? Teve a lei 14.819 que falou sobre a questão das escolas, né? Sobre a questão de análises psicológicas nas escolas. Agora, é importante que esses psicólogos que estão junto a essa escola façam não só uma questão de acolhimento da criança, mas fazer com que a criança tenha os embates naturais da vida para eles criar uma criança resistente. Para ele não virar... Mas ela pode interferir nisso? Pode e deve. O psicólogo, um bom profissional, sabe que você proteger uma criança é você deixar ela ter embates. Ou caiu, quebrou, correu futebol, caiu, levantou, teve amizade, soube interagir, concordou, discordou. E a retirada compulsória da criança para outra escola, isso pode também? Se a criança tiver situações que ele, por exemplo, extrapolou a questão do convívio social, pode. Por exemplo, assim, teve uma escola aqui em Curitiba em que a menina pôs uma bomba no vaso sanitário e explodiu o vaso sanitário. Não foi aceita a matrícula dela, mas é óbvio, eu falo assim, nós queremos alunos, nós não queremos terroristas. Você explodiu o vaso sanitário, aqueles cacos do vaso sanitário, atingir alguém pode matar a pessoa. Sim. Pode. A escola pode e deve fazer a castração, como você fala, porque realmente o direito é para isso. Se a pessoa não sabe ter a castração em si, quem castra é o direito, mas castra para coisas sérias como essa. Não na verdade, a família deveria vir em primeiro, porque várias entidades castram. O pai e a mãe castram, os tios castram, a escola castra, o vizinho castra, dizendo não pode, carrega aí. Você aí não entra. Pode fazer tudo o que você quer, né? E muito menos se fazer de bebezão gigante para fazer a sociedade de refém, por exemplo, não é? Nós temos aí também a lei de proteção de dados, que protege os dados na internet, também é importante, mas assim, o mais importante no direito que eu acho atualmente
é ensinar que a pessoa tem que fazer a parte dele na sociedade, como faz a sociedade japonesa. Ó, ele tem que limpar. Ah, mas o colégio é público. O colégio é público, mas ele tem que ajudar a limpar o chão. Não é o caso, porque ele tem que saber que essa carteira aqui é uma carteira paga com o dinheiro de toda a sociedade. Ele tem que ajudar a Não, limpar isso a carteira. eu acho muito bonito, mas na prática a gente está vendo que não acontece isso. Mas aí vem a ECA Digital. O que, que o ECA Digital fala? O ECA Digital é a Lei 15.211, né? Que foi agora feito a questão. Ele fala muito a questão de redes sociais. Tá? Tá. A rede social pode ser penalizada até 50 milhões de reais por usuário, caso ele não seguir algumas normas, como passar alguns protocolos, o que está acontecendo com crianças, etc. Porque realmente é uma expressão que a gente muito usa no direito. A internet era a terra de ninguém. Tá? Então podia fazer de tudo, tinha essas coisas absurdas, pedofilia, tinha tudo. E realmente tem que constranger. Porque as redes sociais estão comandando democracias hoje em dia, comandando a educação das crianças. Então, é importante, por exemplo, pôr a criança num esporte para ter um contato físico, ou ganhou, perdeu. Exato, fazer vínculos, lembra? Porque senão ele vai se tornar um bebezão gigante que quer que o Estado judiciário acoberte ele em tudo. Exato. Né? Então, a gente vai... Porque assim, vamos falar... faltou uma lei. A lei que veio agora há pouco, que é referente se o aluno levar qualquer agressão ao professor ou qualquer a outras crianças, quem responde? Não são os pais? São os pais. O Código Civil já falava isso no artigo 932, inciso 1, que os pais respondem por qualquer situação por dolo ou culpa que a criança fala. E também essa lei nova foi mais específica nisso, né? De que a lei 14.819 fala que realmente responde aos pais, obviamente. Isso já tinha e foi especificado pelo Código Civil, já tinha Código Civil e foi especificado por essa nova lei. Tá? Você sabe, Estevão, que eu vou fazer uma live com alguns educadores e pelo andar da carruagem, me parece que a vida ela pode ser muito justa com essa lei, porque se o pai e a mãe não fizeram um investimento amoroso e a sua função materna e paterna com seu filho naquela época, mesmo que se não... Qual é o pai que deixa 7 horas um celular com uma criança? Não pode, exatamente. Cadê a função materna e paterna? Então, se o pai faltou ali, inevitavelmente a vida vai colocar para que os pais assumam a responsabilidade daquilo que deu errado. Em outras palavras, eu diria que a família vai ter que se implicar com a educação junto com a escola. Porque com essa lei de 2024, quando falo que a escola é responsável pela saúde mental das crianças, me parece que passou-se, não estou dando conta. Dane-se. Né? Então, na verdade, o Código Civil já falava que os pais são responsáveis, artigo 932 do Código Civil, inciso 1. Né? Mas, enfim, assim. Não havia aplicabilidade porque a escola pintou tudo. O professor não é um produto de consumo. Assim, tem que dar aula e tal. O professor é alguém que você tem que respeitar. Você pode gostar dele ou não gostar dele, mas você não pode ser agressivo com o professor. Que são os valores. E aí, quando você fala... Está acontecendo um lawfare, que a gente chama no direito, com o professor. Discordei, vou ter que processar. Tudo é processo, tudo é processo. Não é assim. Você superlota o judiciário com coisas inócuas e deixa o que é importante, por exemplo. Questões sociais que nós estamos vivendo hoje. Facções participando da licitação. Nossa, é verdade. Né? Então, assim, e duas coisas que eu acho que a mídia pode colaborar. Não passar tudo como se fosse uma doença o tempo todo, né? E as pessoas um pouco fazer o que eu posso colaborar com isso, passar coisas que... Mas então, aí vem a solução, que a gente precisa entrar na reta final da nossa jornada aqui. A solução, você já deu. Qual seria a solução para essas crianças, esses adolescentes que vivem em estados calamitosos, onde temos notícias de crianças de 12 anos sendo internadas no Hospital das Clínicas aqui, porque estão em constante ansiedade e depressão, porque é isso que um número gigante de crianças e adolescentes sendo internados. Imagine, uma coisa sendo... As soluções tem várias. Primeiro, restringir o celular, esporte, homeopatia, que lida com a parte emocional, que é a raiz de muitos problemas físicos, acupuntura, que acalma, relaxa, a pessoa ir num local
que eu chamo de energeticamente privilegiado como parapsicólogo. Vai numa igreja católica, um templo budista, centro espírita, Rosa Cruz, Umbanda. É importante ele ter esse vínculo também, né? Esse E o vínculo principal, que eu espiritual. também colocaria aqui, sabe, é que os pais se dessem conta do estrago que estão fazendo ao dar um presente, um celular para uma criança. Uma criança não tem capacidade egóica para administrar o que vem numa rede social aberta, onde tem a Deep Web, tem a Dark Web e tantas coisas terríveis. Crianças tirando fotos sensuais ou elas já tem um estudo que a menarca das meninas ela é antecipada porque existe a sexualização de tirar-se foto, de postar em rede social. Então, isso que você fala de levar as crianças à experiência novamente é a principal situação de torná-lo protagonista da vida. Exatamente. Eu acho até que as pessoas se expõem demais na rede social. Pô, agora eu tô almoçando, agora tô fazendo isso, agora comecei o namoro, agora terminei o namoro, agora fiz isso. Eu exponho o mínimo possível, porque eu acho que, como a gente sabe que pensamento é energia, né, como parapsicólogo, você expõe demais e você acaba misturando a sua vida, digamos assim, energeticamente, né? Essa geração tem coisas boas, respeito aos animais, que na minha época, como gurias, os piás faziam atrocidades com os animais de guris, né? É um respeito. Hoje em dia tem mais respeito pelas pessoas que são homossexuais. Sim, houve uma evolução. É verdade, tem um fator de estudo sobre eles que, assim, é só encaixar na experiência porque eles não são tão resistentes quanto nós éramos. Nós éramos muito mais bocudos, e isso, e eles não são tão resistentes. Então, se eles são norteados porque falta esse olhar do pai e da mãe ou de alguém conduzi-los para o lugar que faltou. Esse pai e a mãe faltou. Então, o que acontece? Se esses da geração Z, que volta a falar, os psicólogos sociais colocam, da geração Z, nascida em 95, eles são experimentos não controlados da história da humanidade. Exato. Então, se colocá-los na direção, orientá-los, eles vão voar, porque eles têm um conhecimento tecnológico muito mais que a gente. Mas falta o quê? Resistência e falta a questão do contato, da não vitimização que foi resvalar no direito. Como eu disse, eles têm coisas muito boas, né? A vitimização, porque o mundo externo é muito agressivo, porque eles não têm a convivência. Eles não têm experiência, eles não brigam, eles não reparam. Por exemplo, assim, exatamente, assim, eu lembro, eu sou homem, heterossexual, sempre fui, sempre serei. Agora, assim, na minha geração, se você não xingasse alguém que era homossexual, você não era aceito. Hoje em dia, graças a Deus, há um respeito a eles, os homossexuais. Sim. Então, assim, foi uma evolução também. Sim. Agora, tem que casar essa geração, esse conhecimento que eles têm, com a questão da vida prática. A pessoa não se vitimar para experiências. Exatamente. Assumir responsabilidades. Assumir consequências dos atos. Você afoga o mundo jurídico com ações, com inquéritos inócuos. E, assim, coisas que são importantes para a sociedade são deixadas de lado. Sim. Né? Estevão, faltam 5 minutos. É isso. Eu gostaria de trazer um pouco do seu protagonismo no mundo, do que você faz. Você fala muito de ação social. Só abaixa um pouco, que está quase sumindo. Isso. Se você puder... Eu gostaria de saber um pouquinho do seu protagonismo, o que você faz. Você é parapsicólogo, você tem livros publicados, quais são? Eu tenho aqui, eu sou advogado há 19 anos em Curitiba, já atuei em, acho que quase todas as áreas do direito, né? Eu acho que só direito eleitoral que não. Tenho 4 pós-graduações em direito e também tenho 2 livros publicados que estão em vários tribunais e universidades ao redor do mundo. Quais deles são? É o Células Tronco, Bebês e Proveta e Lei, né, que está aqui. Tá? Que bacana! Está presente em várias livrarias, universidades e tribunais ao redor do mundo. E tem esse aqui também, que é Observações, Pesquisas e Anotações sobre Espiritualidade, tá? Que está em várias bibliotecas aí e universidades ao redor do mundo, né? Maravilha! Tem contato com vários tribunais. Você
você fez direito, não é? Eu fiz direito, eu sou há 27 anos advogada, eu fiz ali na PUC Paraná, sou filha da PUC. Eu fiz psicanálise há 12 anos aqui em São Paulo, terapias integrativas na Unifesp. E também vou lançar um livro que se chama A Expressão da Alma, que é essa execução da experiência, transmissão do viver, reflexões psicanalíticas. E eu atendo adolescentes e adultos, e atendo em consultório e online, e atendo brasileiros no exterior pela rede Psi no exterior, que tem um aparato enorme de profissionais interdisciplinares para atender os brasileiros que são expatriados, imigrantes, migrantes, refugiados, enfim. E esse teu livro fala sobre o quê? Oi? O meu livro? Oi? O meu livro fala de reflexões de como o ser humano pode se desenvolver e como dentro das suas potencialidades. Ele veio muito quando eu estava adoecida, não sei se você sabe disso, e eu fiz no sentido de nortear. Eu fiz esse filho para é um filho. Eu fiz esse livro para minha filha, na verdade. Para que é um construto dela a caminhar por aí. Sim, bacana, muito bom, Cláudia. Parabéns aí. Foi um prazer imenso falar com você. Eu admiro você como psicanalista, como terapeuta, como pessoa, né? Obrigada, como profissional do direito também sempre admirei, né? Sim. A gente sabe que você atende, gosta muito do que faz. Sim. Está tendo sucesso aí em São Paulo, que você que é uma curitiboca, uma curitibana da gema, como eu também sou, né? Sim. Nós passamos a conversar mais depois do meu artigo da Gazeta, que é um artigo que casou esses temas que nós falamos aí nas nossas profissões, né? E foi um prazer imenso, assim, conversar com você. Foi para mim também. Onde que as pessoas te acham, Estevão? Você atua em que área? Olha, eu tenho escritório na Tibagi, tenho atuado em várias áreas do direito, mas notadamente trabalhista, né, civil. Eu atuei bastante para vítimas de crime também, né? Você é violência doméstica também? Não, eu atuei bastante para mulheres em violência doméstica, né? Advoguei para mulheres, inclusive gratuitamente, né? Para mulheres que às vezes não tinham condições de pagar, né? Porque realmente acho que a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante no país, né? Inclusive, já advoguei gratuitamente para mulheres perseguidas, violentadas e tal. E até tenho casos de mulheres que eu advogo gratuitamente. Mas eu tenho feito mais, ao meu dia a dia, mais trabalhista e civil, mais. Hoje em dia. Tá. Né? Eu gostaria de te convidar agora para fazer... Amanhã a gente grava para a rádio. E eu gostaria de convidar uma próxima live para você falar um pouco de parapsicologia. Que tal? Vai ser um prazer imenso, Mar. Eu fiz a pós-graduação em parapsicologia na Faculdade Espírita, foi uma das melhores pós-graduações da minha vida. Que legal, que legal. Estevão, foi uma delícia fazer essa live com você. Eu adorei o bate-papo, foi muito gostoso, foi muito bom, Cláudia. Parabéns pelo teu diálogo, pelo teu esforço. Obrigada, você também, Estevão. E que bom rever um amigo aí de 28 anos, né? Não, o prazer é todo meu, o prazer é todo meu. Beijo grande. Fica com Deus aí. Fica com ele. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.